Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meu irmão, meu amigo. Começamos mais uma semana. É sempre muito bom estarmos na presença do nosso Deus, né? Já tivemos aí um fim de semana com certeza maravilhoso na presença de Deus e agora estamos aqui começando mais uma semana, dando continuidade neste primeiro dia útil, por assim dizer, desta semana. Que seja um dia abençoado na sua vida, um dia de alegria, um dia de grande bênção para você e para toda a sua família. Nós vamos começar a falar de uma nova sessão agora do texto, pensando sobre modelos de servos espirituais. Vai do versículo 17 do capítulo 2 até o final deste capítulo, que diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação para o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não sinta tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Texto longo que nós lemos, né? Mas quando penso nesse texto e para nossa introdução hoje apenas, qualquer pessoa que passe muito tempo nos escritos dos servos nobres de Deus desenvolve uma certa compreensão de seus corações e mentes. Normalmente, é muito intrigante e admirável quando vemos aqueles homens e mulheres que de fato andaram assim com Deus, como eles faziam grandes sacrifícios. No século XVII, o puritano Thomas Brooks sabiamente observou que o exemplo é a mais poderosa retórica. Talvez o aspecto mais importante da liderança espiritual é ter uma vida piedosa. O exemplo pessoal ilustra os princípios bíblicos em ação, mostrando como a vida deveria ou deve ser vivida. Quando os crentes consideram cuidadosamente os padrões de Deus, à luz dos seus pecados, defeitos, fraquezas e falhas, muitas vezes parece impossível alcançar para aquilo que nós fomos alcançados. Jesus é o exemplo supremo para o crente, mas ele era o Filho sem pecado e perfeito de Deus.
Então, quando nós olhamos, por muitas vezes, ficamos entristecidos por causa da nossa própria pecaminosidade. Mas, na verdade, os crentes devem ter outra visão e devem procurar uma vida cristã no padrão de Deus, de maneira triunfante, vivendo para a glória do Senhor. Então, quando nós olhamos para estes homens e quando olhamos para este texto, aqui e apresentando nesse texto de Filipenses 2, 17 a 30, Paulo apresenta 3 homens cujas vidas são padrões excepcionais para o viver piedoso. Estes 3 são Paulo, Timóteo e Epafrodito, que estavam juntos em Roma no momento. Paulo estava preso em sua própria casa alugada, embora acorrentado a um soldado, ele estava livre para realizar o seu trabalho. Timóteo, o seu filho na fé, tinha sido ou estado com ele por algum tempo. E Epafrodito fora enviado pela igreja de Filipos para trazer apoio financeiro a Paulo, para cuidar das necessidades de Paulo. Então, esses homens estavam unidos espiritualmente e ministerialmente em uma causa comum. Eles foram apaixonados no seu serviço ao Senhor Jesus Cristo. Não mediram seus próprios esforços para fazer isso. Não cuidaram dos seus próprios interesses. Por causa do Senhor, eles tinham arriscado sua saúde, sua liberdade e até mesmo a sua vida. Embora todos os 3 temos exemplos das qualidades sobre esses homens, mas também temos características pessoais e espirituais distintas. Então, ao olharmos para estes exemplos, podemos olhar para a nossa própria vida e procurarmos seguir pessoas ou exemplos de pessoas como essas. Por isso, o nosso tema nesses próximos dias é modelos de servos espirituais. Nós vamos ver Paulo, que nós temos claramente o sacrifício da sua alegria. E vamos então ver isso amanhã, no nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você, uma boa semana e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra